Nós aprendemos com a vida e com o vivenciar do ser humano que tudo tem prazo de validade. E eu pergunto para você, qual é a validade da sua culpa? E o que é culpa? Culpa é um sentimento de arrependimento ou remorso por ato cometido. Mas quanto tempo dura a sua culpa? Quando se fala de culpa, precisa se falar imediatamente de perdão. Mas às vezes nós nos sentimos tão culpados que nós pedimos perdão, que nós nos arrependemos, mas a culpa fica instalada no nosso coração. A culpa também precisa ter um prazo de validade e esse prazo tem que ser curtíssimo, porque o perdão, ele absorve você de toda a culpa. Viva sem culpa. Eu sou o pastor Jonatas Faustino em mais um Momento da Fé. Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva conectado. Norte Mineira está no ar com os seguintes destaques. Trabalhador morre atropelado por uma moto niveladora em Montes Claros. Projeto de lei prevê que o selo Empresa Amiga da Saúde será concedido a estabelecimentos que garantam o direito à saúde física e mental dos funcionários. Dia Mundial do Autismo, data reforça conscientização sobre o transtorno do espectro autista. E ainda, Polícia Federal realiza operação de combate ao abuso sexual infanto-juvenil no norte de Minas. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal Gazeta Norte Mineira. Um projeto de lei de autoria da deputada Lude Falcão, do Podemos, prevê que o selo Empresa Amiga da Saúde seja concedido a estabelecimentos que garantam o direito à saúde física e mental dos funcionários. O projeto de lei prevê que o selo Empresa Amiga da Saúde vai ser concedido a estabelecimentos que garantam o direito à saúde física e mental dos seus funcionários. A proposta é da deputada Lude Falcão e teve parecer favorável do relator deputado Dr. Wilson Batista. De acordo com o texto, o Poder Executivo deve definir a maneira como os empreendimentos receberão o selo e ressalva que o uso dele em embalagens, por exemplo, deve seguir as normas que padronizam os rótulos de produtos. É um projeto que parece ser simples, mas de muita importância. É um projeto que vai dar aí, uma credibilidade àquelas empresas que realmente preocupam com a saúde dos seus funcionários. Outra proposta que recebeu parecer pela aprovação, desta vez em primeiro turno, obriga hospitais e clínicas a sinalizarem a presença de pessoas com autismo que estejam internadas nesses locais. O projeto de lei de autoria da deputada Maria Clara Marra garante ainda o direito à privacidade desses pacientes. O relator, deputado Arlen Santiago, afirma que a medida se junta a outras aprovadas no Parlamento Mineiro para garantir uma vida melhor para os autistas. Hoje, no Dia Nacional da Conscientização do Autismo, já estamos aí relatando esse projeto e aí marcando também uma audiência pública para que o secretário de governo, Marcelo Aro, ele possa vir aqui colocar os avanços aí que estão tendo nesse tema.
Nessa quarta-feira, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio veicular. Ao chegar ao local, um veículo estava completamente tomado pelas chamas. Equipados com equipamentos de proteção individual e também equipamentos de proteção respiratória, os militares iniciaram o combate ao fogo, utilizando técnicas especializadas para incêndio veiculares. Foram utilizados aproximadamente 300 litros de água para a extinção das chamas. O incêndio consumiu totalmente o veículo, causando ainda o rompimento da fiação do padrão de energia próximo e, diante da situação, o local foi devidamente isolado e a concessionária CEMIG foi acionada para as providências necessárias. O veículo incendiado permaneceu aos cuidados de seu proprietário, que providenciou o serviço de reboque para a sua remoção. Não houve vítimas e nem feridos. E o uso da inteligência artificial para transformar fotos em imagens semelhantes aos desenhos de um estúdio japonês tem provocado polêmica. Além de levantar questões sobre direitos autorais, a brincadeira acaba fornecendo dados pessoais da plataforma. O passo a passo é simples. Basta abrir o ChatGPT, carregar uma foto e pedir para que a inteligência artificial a transforme em uma arte no modelo dos desenhos dos estúdios Ghibli. E pronto, em questão de minutos, uma imagem é gerada. A chamada trend dos estúdios Ghibli virou febre nas redes sociais. Perfis oficiais como o da Casa Branca e do governo do estado de Santa Catarina e personalidades como o jogador Ronaldinho Gaúcho e as cantoras Maiara e Maraísa entraram na onda. O sucesso fez com que o ChatGPT ganhasse 1 milhão de novos usuários em apenas 1 hora na última segunda-feira. Mas a trend levantou questões sobre direitos autorais. Isso porque as animações dos estúdios Ghibli, sediado no Japão, são desenhadas manualmente, num processo que pode levar meses. A empresa é responsável por filmes de sucesso como O Menino e a Garça, vencedor do Oscar de melhor animação em 2024. A companhia não se pronunciou sobre a trend, mas em 2016, um dos fundadores do estúdio, Hayao Miyazaki, disse que a arte gerada por IA era como um insulto à própria vida. A estilização, ela não é objeto de direito autoral, ela não é protegida pelo direito autoral. Então, fazer uma imagem na inteligência artificial com estilo de certo autor, isso por si só não pode ser considerado uma violação a direitos autorais. Então é um debate amplo aí que está numa zona cinzenta mesmo. A lei ela não resolve todas as questões aí. A lei pode não dar conta do problema, mas ele existe. O trabalho artístico acaba sendo substituído e banalizado por um robô. Mais um desafio para a regulação de uma nova tecnologia que veio para ficar. A trend ainda levanta outro questionamento: a cessão de dados sensíveis à inteligência artificial. Isso porque, para gerar uma nova imagem, é preciso que o próprio usuário mande uma foto dele para a ferramenta, o que alimenta o banco de dados da IA. Para um possível uso futuro daquele conteúdo que você colocou ali. Então, pelos termos de uso, eles poderiam utilizar esses conteúdos para treinar IAs do futuro. Então, quando você decide colocar uma foto sua, você está, de certa forma, autorizando o uso daquela sua imagem para um uso posterior daquilo. Por isso, é preciso ter cautela antes de ceder informações pessoais para a inteligência artificial. O ideal é que a gente olhe para os termos de uso, porque nos termos de uso dessas aplicações está ali de uma maneira explicada, explícita, o que pode ser feito com os seus dados. É tentar buscar o equilíbrio, né? Então, como que eu não fico de fora da trend, mas que seja uma trend que ainda respeite a minha privacidade, respeite a minha segurança. Por isso é preciso ter cautela antes de ceder informações pessoais para a inteligência artificial. Ainda hoje, futebol sem violência, mais policiais dentro dos estádios. O tempo todo, o dia inteiro, 24 horas por dia, de olho na sua segurança. Monitoramento 24 horas, residencial e comercial. Equipamentos para segurança. Câmeras, vídeo porteiro,
Alarmes. Profissionais treinados. Nós cuidamos melhor da sua segurança. Vigilar Alarmes. 3222-6578. 104,9 FM. Rádio Gazeta. Músicas sobre fé, amor e prosperidade espiritual que vão acalentar o seu coração. Venha conectar-se com Deus na Rádio Gazeta 104.9 FM e também no site gazetanm.com.br. Janaúba é destino certo para quem quer descansar, pescar e curtir em família. No sítio Estância Paraíso, vocês vão viver momentos especiais em um cenário inesquecível. Amplo espaço, interno e externo, arborizado e com magnífica vista para o pôr do sol. Estância Paraíso, na barragem Bico da Pedra. Entre em contato 38 98401 7670. Um jovem de 21 anos perdeu a vida após ser atropelado por um trator na Vila Camilo Prates, em Montes Claros, na última quarta-feira. Segundo a Polícia Militar, o rapaz era funcionário de uma empresa que trabalhava em um loteamento local. De acordo com relatos de uma engenheira que testemunhou o acidente, o condutor do trator não viu o jovem ao realizar uma manobra de marcha ré. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, confirmou a morte da vítima, que sofreu um traumatismo crânioencefálico grave. O motorista do trator foi levado ao hospital devido ao estado de choque em que se encontrava. O corpo da vítima foi liberado para a funerária e a polícia está investigando o caso. E agora uma boa notícia aos consumidores. A bandeira verde continua no mês de abril. Isso significa que não haverá reajuste na tarifa de energia elétrica durante as próximas semanas. O consumidor não vai pagar cobrança extra sobre a conta de luz no mês de abril. A Agência Nacional de Energia Elétrica manteve a bandeira verde para este mês para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional, o SIM. A conta de luz está sem essas taxas desde dezembro. Segundo a ANEEL, na ocasião, a bandeira verde foi escolhida devido às condições favoráveis de geração de energia, com os reservatórios das usinas hidrelétricas em níveis satisfatórios. Criadas em 2025 pela ANEEL, as bandeiras tarifárias refletem os custos variáveis da geração de energia. Divididas em níveis, as bandeiras indicam quanto está custando para o SIM gerar a energia usada nas casas, em estabelecimentos comerciais e também nas indústrias. Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. E a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados Federal aprovou aí as regras para cuidados com os bebês prematuros. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil ocupa o 10º lugar no ranking mundial de prematuridade. Cerca de 12% das crianças nascem antes das 37 semanas. O índice é alarmante, segundo a deputada Cris Tonieto, do PL do Rio de Janeiro. A parlamentar relatou uma proposta em análise na Câmara que cria regras para cuidar dos bebês prematuros com políticas públicas específicas e eficazes. É um projeto que ele vem fortalecer a rede de UTI neonatal, por exemplo. Ele vem qualificar, ajudar nesse processo de capacitação, qualificação dos profissionais que cuidam das crianças prematuras. Da mesma forma, além desse fortalecimento, é um projeto de defesa da vida. É um projeto que olha, por exemplo, para atendimento psicológico para a família, para as mães, para os pais, enfim, que cuidam dessas crianças nessas condições, avaliando essas condições nas quais essas crianças nascem e se encontram. O texto já foi aprovado na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. O projeto prevê a implantação de protocolos rigorosos para controle de infecções hospitalares e redução da mortalidade infantil.
Na avaliação da relatora, a proposta reconhece a complexidade do tema para cuidar dos bebês prematuros e apoiar suas famílias desde a UTI neonatal. A gente sabe que tem hospitais que, de fato, estão muito aquém do que deveriam em relação ao cuidado dos prematuros. Então, o projeto ele prevê também cuidados individualizados com os prematuros no Brasil. Então, nesse sentido, é um projeto que é meritório, que é louvável e, com a graça de Deus, a gente conseguiu a aprovação aqui de forma unânime na CEPASF. O Jornal Gazeta Norte Mineira volta em instantes. O tempo todo, o dia inteiro, 24 horas por dia, de olho na sua segurança. Monitoramento 24 horas, residencial e comercial. Equipamentos para segurança. Câmeras, vídeo porteiro, alarmes. Profissionais treinados. Nós cuidamos melhor da sua segurança. Vigilar Alarmes. 3222-6578. 104,9 FM. Rádio Gazeta. Músicas sobre fé, amor e prosperidade espiritual que vão acalentar o seu coração. Venha conectar-se com Deus na Rádio Gazeta 104,9 FM e também no site gazetanm.com.br. Ontem foi celebrado o Dia Mundial do Autismo. A data reforça a conscientização sobre o transtorno que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, atinge cerca de 70 milhões de pessoas no planeta. Mesmo com avanços nos últimos anos, o número de pessoas dentro do espectro autista vem crescendo e o desafio da inclusão ainda é grande. É o que a gente confere agora na reportagem de Andressa Brito, William Félix e Vanessa Alves. Cadê o avião? Aos poucos, cada peça encontra o lugar certo. O gesto, que pode parecer simples, tem um grande significado para Bernardo, de 6 anos. É a prova de que, com o apoio da Sara, ele está trilhando um caminho de evolução. Você vai trabalhando todo dia, o tempo de permanência, o contato visual, e você vai almejando e você vai conseguindo alcançar aquela proposta que você teve, né? Eu costumo pactuar com os pais assim, qual que é o seu objetivo? O que você espera neste momento daquela criança? E ali a gente vai juntos, pactuando e trabalhando juntos, dentro daquele processo evolutivo. Desde 2020, a fonoaudióloga atua exclusivamente com crianças dentro do espectro autista. O objetivo aqui é unir técnica e acolhimento para estimular a autonomia. A gente vai estimulando para que a gente consiga colocar a criança no padrão de normalidade, vamos dizer assim, na faixa, né, do que é esperado para aquela idade. Enquanto Bernardo participa das terapias, conversamos com Maria Luísa, mãe do menino. Durante a pandemia, ela notou alguns sinais no filho que indicavam a necessidade de buscar um diagnóstico. Eu sou a mãe da era de tecnologia, né? Então, desde quando eu fiquei grávida do Bernardo, eu baixei um aplicativo que falava de todo o desenvolvimento dele até os 2 anos de idade. E aí, quando o Bernardo estava por volta de 8 meses de vida, ele começou a ter atraso nos sinais que o aplicativo dizia que ele tinha que estar fazendo de alguns comportamentos. E isso foi um grande alerta para mim como mãe. Falar de autismo é reconhecer a diversidade. Cada indivíduo tem características únicas e precisa de diferentes tipos de assistência. Os níveis de suporte variam de 1 a 3 e quanto maior o grau, maior a necessidade de apoio. O autismo não é doença, né? É um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, ao longo da vida, o sujeito ele sempre vai apresentar as alterações, as características do autismo, né? E não é algo que com remédio você vai ser curado, né? Então, como transtorno do desenvolvimento, esse indivíduo vai apresentar aí comportamentos estereotipados, repetitivos, déficit na comunicação social. Lorena destaca que a forma como as pessoas autistas reagem a estímulos sensoriais nos ajuda a compreender a vivência de cada uma delas.
Este vídeo, produzido no Reino Unido, ilustra essa questão. A simulação retrata as reações de uma criança com hipersensibilidade a estímulos do ambiente. Às vezes a criança não consegue lidar muito bem com barulho, e aí esse barulho vai fazer com que ela esteja sobrecarregada, né, a nível de estímulos, e ela não consiga permanecer naquele ambiente. E aí, às vezes, a criança ela é não verbal e ela não consegue avisar sobre esse excesso de estímulos que ela está recebendo, e aí ela vai entrar em crise. No Brasil não existem levantamentos precisos sobre o número de pessoas dentro do espectro autista. Estimativas da Associação Brasileira do Autismo apontam cerca de 2 milhões de indivíduos, quase 1% da população. Crianças e adultos que, além de lidar com os desafios do dia a dia, também encontram barreiras provocadas pelo preconceito e pela desinformação. Daniele é advogada e atua na defesa das pessoas com deficiência desde 2019. Ela conta que uma importante mudança na legislação veio em 2012. Naquele ano, a Lei Berenice Piana trouxe o reconhecimento da comunidade autista como pertencente ao grupo de pessoas com deficiência. É ela que garante expressamente, define expressamente que os autistas são considerados, para todos os efeitos legais, pessoas com deficiência. Mas para promover a inclusão, é preciso ir além da criação de leis. É essencial mudar a cultura. E para ajudar nisso, nasceu o livro Didi e a Menina que Falava com as Mãos. Um jeito de ressignificar as dores da infância. Daniele, autora da publicação, viveu 41 anos sem saber que fazia parte do espectro autista. O diagnóstico veio 3 anos depois do nascimento do filho Daniel, que também é uma pessoa com autismo. Passei por bastante bullying, por situações de muito preconceito, e de dificuldades no ambiente escolar, na infância e na adolescência. E aí o livro toca um pouco sobre isso, Didi era o meu apelido de bullying, era um apelido pejorativo, que eu transformei, ressignifiquei e fiz o livro, Didi, a Menina que Falava com as Mãos. A Didi, personagem do livro, cresceu e se tornou, na vida real, uma mulher que hoje entende melhor a própria identidade. Maria Luísa, a mãe do Bernardo, aquela que você conheceu no início da reportagem, também sonha com um futuro simples e bonito para o filho. Eu não sei o que espero do futuro, não sei se ele vai falar. Meu sonho é que ele falasse mãe, pai, coisas assim básicas. Mas eu quero que ele seja feliz, que ele tenha respeito, que ele seja tratado como um ser humano maravilhoso que ele é, porque eu não trocaria ele por nada, ele é o amor da minha vida. A Polícia Federal cumpriu 2 mandados de busca e apreensão e em repressão a crimes relacionados ao abuso sexual infanto-juvenil no norte de Minas. Uma pessoa foi presa durante a operação, que foi desencadeada em Montes Claros e Mamonas. Os investigados são suspeitos de armazenar e compartilhar imagens de abuso sexual infanto-juvenil na internet. Segundo a Polícia Federal, durante as diligências foram apreendidos celulares, HDs e outros aparelhos eletrônicos em uma residência alvo das buscas em Montes Claros. Os agentes encontraram arquivos armazenados em computadores com cenas de abuso infantil, resultando assim na prisão em flagrante de um homem. Os materiais recolhidos vão ser submetidos à análise pericial. As investigações continuam. E uma reunião realizada pelo Conselho de Defesa Social de Minas Gerais discutiu a segurança nos estádios. Algumas medidas devem ser adotadas para garantir que o futebol fique livre da violência. A principal novidade da proposta será a volta do policiamento e do efetivo dentro dos estádios quando for necessário. O novo protocolo foi apresentado pelo vice-governador Matheus Simões às autoridades da Justiça, forças de segurança, gestores dos 3 estádios na capital, além de representantes dos clubes da CBF
e da Federação Mineira de Futebol e parlamentares. De acordo com o plano, foi criada uma matriz de risco que envolve o cálculo do efetivo policial para cada jogo, o que vai levar em consideração vários fatores, como o tipo do campeonato, a importância da rodada e etapa da competição, o público previsto, além do histórico de rivalidade ou não existente entre as torcidas. E o plano de segurança apresentado pelo governo de Minas estratifica as partidas de acordo com uma classificação. Os jogos, a partir de agora, serão classificados em níveis de risco: baixo, moderado, alto ou crítico. O que vai determinar o número de policiais militares presentes a cada jogo, seja ele das competições internacionais ou nacionais aqui na capital. Além disso, a previsão de reforçar o monitoramento por meio das câmeras nas arenas. Pode ver que na fase do campeonato ganhou risco 5, porque era final, né? Previsão de público 5 também, porque o estádio atingiu a lotação. Tipo de clássico 5 era a final do campeonato, né? Abrangência 4, nacional. Animosidade entre as torcidas, grau 5, elas são torcidas que tinham uma animosidade historicamente, e o risco, a partir da análise de inteligência, era um risco alto, avaliado previamente com a possibilidade de confronto. Com o novo plano, as autoridades esperam que haja tolerância zero para aqueles torcedores que insistem em brigar fora e dentro dos estádios e também arremessam objetos e bombas para dentro do campo. Nós começamos hoje a discussão de quem vai arcar com isso. Eu ponderei com os times e com as arenas que a gente não pode sacrificar o cidadão comum por conta do problema acontecido nesses jogos, então a gente tem que tentar compartilhar esses custos da melhor forma possível. O custo da estrutura original é nossa, nós não vamos cobrar, obviamente, a gente já gasta mobilizando quase 300 homens em todos os jogos, a gente só está discutindo o custo adicional. No mínimo, o que a gente vai economizar de segurança privada tem que, obviamente, ser repassado para as polícias para a gente poder fazer frente a esse aumento de custo. Participe da nossa programação através do WhatsApp 998957165 e acesse o nosso site www.gazetanm.com.br. O Jornal Gazeta Norte Mineira fica por aqui. Continue assistindo a nossa programação. Fique agora com Rondas Gerais com Rafael Bicalho. E às 19 horas você assiste o Fala Doutor com Afonso Mendes. Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado.